Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que a paz, a serenidade esteja conosco esta manhã, um pouquinho frio, mas aquecido pelas vibrações de amor emanado de toda essa casa, e aquece também os nossos corações. Então, o tema de hoje, a prece e a fé em Deus, nós vamos fazer uma análise, não só da importância dessa fé, do fortalecimento dessa fé, mas do seu sentido prático. E tem um episódio que está retratado lá no Mar da Galileia, onde Jesus no barco ele acalma a tempestade e ali serve para fazer uma reflexão profunda sobre esse evento. Então a gente sabe que Jesus, durante o seu ministério, ele ficou quase 2 anos e 3 meses ali na Galileia. Era às margens do lago de Agadoce, como a gente sabe, no norte de Israel. E era muito conveniente, porque o mestre usava o barco para se locomover entre os povoados que circundavam esse grande lago. Vou lembrar que naquela época as estradas eram precárias, as pessoas andavam a pé, difícil. Também era conveniente para Jesus, porque ele é muito assediado, pessoas necessitadas, ou querendo ouvir um conselho, ou querendo ser curado. Então, o mestre veio, claro, fazer as curas. O trabalho dele era a cura integral do homem, mostrando o caminho a ser percorrido. Então, Jesus ficou ali. E um desses eventos, nos dias de Joana de Ângeles, o número de enfermos foi muito grande, foram milhares de enfermos que Jesus curou. Os evangelhos citam algumas curas, mas nos escrevem com detalhe tudo o que aconteceu, que Jesus fez realmente esses 3 anos iniciais. E depois de Jesus curar tantas pessoas, ele exausto, ele fala com Pedro para ir para Decápolis, do outro lado do lago, grande lago. Mas era no mês, provavelmente no mês de outubro, quando existe muita mudança climática no lago e causa grandes tempestades. Pedro, pescador experiente, ele tenta advertir Jesus que era muito importante não ir, porque não era a época de usar um barco para atravessar o lago, porque era risco de naufrágio. E Jesus falou, não, vamos. Eles entram então no barco e vão. E no meio do lago, então, você tem ali, depois de atravessar um período mais tranquilo, uma grande tempestade. E Jesus dormindo. E aí o Judas às vezes chama a atenção, ele tem que nos salvar, ele nos colocou aqui, tem que salvar, mas acordam Jesus. E Jesus tinha falado com eles, ter fé, né? Eles demonstraram falta de fé. Então a gente sabe, como está registrado, que o mestre acalma a tempestade.
Mas vamos lembrar que Jesus é o Espírito puro, tá? É o guia e modelo da humanidade. Foi ele que coordenou a construção do nosso planeta. Então, ele nada fez contra a ciência, contra as regras, contra o que existe, que a ciência explica, né? As leis físicas, as leis químicas. Ele não mudou nada. Ele não contestou essas leis. É que nós não compreendemos ainda a energia, a capacidade de Jesus fazer os feitos que ele realizou, pelo nível evolutivo que ele possui. Então, ele, como governador espiritual da Terra, ele pôde então acalmar a tempestade e dizer para os seus apóstolos a pouca fé que eles demonstraram nesse episódio. É para a gente refletir um pouco, porque é muito fácil ter fé e sentir seguro, bem, quando tudo na nossa vida caminha na maior tranquilidade. Quando vem um problema, uma dificuldade, uma perda de um ente querido, ou uma traição, ou um revés financeiro, ou uma enfermidade, a pessoa tem a tendência a ficar deprimido, ficar derrubado, porque não conseguiu construir uma fé mais sólida. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, na primeira parte, ele explica que a maioria dos fatos operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrado pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais. Então, reforçando que as pessoas dizem que Jesus fazia milagre. Não, milagres são coisas que você não consegue achando que está contrariando as leis físicas, as leis químicas. Aí você fala um milagre, coisa sobrenatural. Jesus nada fez de sobrenatural. Ele respeitou todas as leis, inclusive ele disse que não veio para contestar as leis que existem, mas para dar cumprimento a elas. Então, uma lição a ser aprendida está no livro Boa Nova, editado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. Diz então Humberto de Campos, espírito: a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam, principalmente aos que são fiéis a Deus, e que para tê-lo no coração necessitam estar sempre prontos para Deus. Então nós temos que fazer essa pergunta: nós realmente estamos prontos para Deus? Olha, mais de várias décadas de dedicação à doutrina espírita e conhecendo tanta gente, eu tenho visto indivíduos que eu considerava como uma rocha de solidez, de fé, mas quando vi a tempestade, a gente viu que essa rocha, na verdade, era na casa de palha, e essa casa de palha, ao sabor dos ventos da tempestade, foi derrubada. Então, não que esteja condenando quem assim procedeu, mas é um alerta para nós, para indivíduos que a gente julga, às vezes, estão com a solidez de fé, às vezes não possuem, pode ser nós também. Às vezes nós achamos que nós somos a nossa fé sólida, é suficiente para aguentar os revés da vida, não necessariamente. Então nós temos que estar sempre preparados, como diz aqui Humberto de Campos. A fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam, aos que são fiéis a Deus, e que para ter no coração necessita estar sempre pronto para Deus. Em outras palavras, é sempre trabalhar espiritualmente, fazendo crescer essa fé. Da mesma forma que nós temos uma plantinha que a gente gosta dentro de casa, a gente coloca água, coloca tudo para que ela cresça, nós temos também despertar para a luz, como as plantas crescem para a luz. Nós ainda trazemos um passado sombrio, de equívocos do passado, que é como a sombra realmente tende a travar o nosso crescimento. É como uma bola de ferro amarrada no nosso pé. E para nós nos libertarmos, nós temos que fazer um esforço constante, um esforço diário, de análise da vida, do que conquistamos até agora, o que resta a fazer daqui para frente, os próximos degraus a subir, que o Espiritismo explica bem como uma reforma íntima. E para isso eu tenho que me conhecer e aprender a desenvolver a autocrítica. Mas a gente vê outras religiões com a fé cega. E isso é um problema. A gente vai vendo as seitas religiosas que coloca Deus e as mensagens dos profetas sem fazer uma análise crítica, uma análise racional, sem usar o bom senso.
Você vai ver no mundo hoje quantos problemas tem, conflitos religiosos, guerras, e a religião por trás, quando deveria ser uma forma de libertar o indivíduo e aproximar mais as pessoas. Aí que vem a separação. Quantas guerras estão acontecendo? Então essa fé cega, ela não adianta. Então o espírita, a gente sabe, tem que ter a fé raciocinada. Diz Kardec, fé na palavra só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Mas não adianta nós espíritas apenas frequentarmos a casa espírita e dizermos que nós temos uma fé raciocinada. Isso aí é o primeiro passo. Ir na casa espírita estudar o espiritismo é 50%. Eu tenho que fazer uma análise e trazer para dentro de mim esse conhecimento. Essa fé raciocinada é um método de trabalho para me conhecer e me transformar moralmente, para me fortalecer realmente, conhecer as situações. Sempre analisar que tudo que nos acontece tem uma programação para isso. Que Deus é Pai. E acontece um problema, poderia ter sido maior. Às vezes a pessoa perde um voo de avião e aquele avião tem um acidente. Às vezes o indivíduo machuca a perna, fica imobilizado um tempo, evita que ele tenha um acidente. Então, vários problemas acontecem na nossa vida. Às vezes a gente acha que um problema, mas não é um problema, é uma solução. Então, fortalecendo essa fé em Deus e agradecer tudo que nos acontece, desde as dificuldades que fazem parte da lapidação da nossa alma, esse aprendizado, essa grande escola, que é a escola terrena. Mas, quando nós analisamos os evangelhos, os profetas, nós temos que aprender a compreender a essência da mensagem que esses luminares trouxeram para nós. Não só os profetas, mas Jesus em particular, como ódio por eles. Porque não podemos pegar ao pé da letra o que Jesus disse e trazer para o dia de hoje. Nós temos que ver qual a nossa situação, qual era a situação há 2.000 anos atrás. Os problemas que nós enfrentamos são muito diferentes. O nível de pressão psicológica, intelectual, moral, financeira, tem o homem de hoje, não se compara com o pescador na Galileia, ou o agricultorzinho numa vilazinha pequena. É uma vida nossa muito corrida. Nós somos muito cobrados para fazer muitas coisas. Então, a essência da mensagem do Mestre nós temos que trazer para o dia de hoje. Quando Jesus nos diz, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, não necessariamente quer dizer que alguém vai ser crucificado ou queimado como foram os cristãos no início do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo. Mas entender que nós temos problemas e dificuldades inerentes ao mundo de provas e expiação que necessitam ser superados. Por exemplo, os desafios do cristão atualmente não mais é estar no circo romano e enfrentar os leões, se devorar pelos leões, mas são desafios grandes. Nós temos hoje a invasão dos nossos lares com a vulgaridade dos programas de TV. Quem tem filhos sabe a dificuldade de educar um filho. Você fala certos preceitos morais, certas normas de conduta, e a televisão liga e aquele lixo moral que chega no celular. Eu costumava dizer aos meus filhos, bom, agora o mais novo tem 32 anos de idade, tem 4 filhos, mas quando eram pequenos, explicava para eles a diferença entre normalidade e o comum. Eu falei, a vulgaridade é comum na nossa sociedade atrasada, é comum a vulgaridade, mas não é normal. O normal hoje é ser uma pessoa de bem, prezar os valores morais ensinados por Jesus. Aí você fala de ideologia de gênero, por exemplo, das escolas, menino, quer dizer, criança pequena que nem definir a sua sexualidade, projeto de apoiar a valorização o uso do aborto, o uso de drogas, quer dizer, isso são um atentado à sociedade, aos valores morais da nossa sociedade. Eu conheço muitas famílias destruídas pela droga, jovens que se suicidaram por causa da droga, o desespero dos pais que perderam seus filhos, que seguiram o caminho das drogas. Então, nós temos que fortalecer ainda mais os laços familiares para que isso não aconteça. E, principalmente, manter-se honesto, tendo de conviver com a corrupção, impunidade, injustiça e violência. Porque se estamos nesse mundo com tantos desafios, é que nós
necessitávamos dele aqui na Terra. Senão não estaríamos aqui, em outro planeta mais evoluído. Então é um teste. No mundo espiritual era relativamente fácil ter uma conduta equilibrada, estar sereno, porque ser bom entre os bons. Mas viver aqui no planeta de sombras, de provas e expiação, onde predomina a maldade, e ser bom, é aí que está o desafio. É aí que nós vamos testar e mostrar até onde o Evangelho está presente em nossos corações. Então, essa tempestade moral que assola nossas famílias, nós temos que nos resguardar. Particularmente o Evangelho no lar, harmonizando a família, harmonizando os filhos. Se o mundo está muito difícil, que pelo menos o nosso lar seja um oásis, dentro do possível, dentro das nossas limitações intelectuais e morais, mas que possamos trabalhar para que essa tempestade moral que se abate sobre a sociedade, cada dia mais com a intensidade, ela possa ser atenuada os seus efeitos pela estrutura familiar bem organizada. Emmanuel esclarece: a alma humana nesses 20 séculos de cristianismo é uma consciência esclarecida pela razão em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. Isso aqui é muito importante. A gente vai entendendo que a nossa trajetória é longa, a gente vai vendo que o Homo sapiens sapiens, que somos nós, a nossa espécie já, ela, desde os 300 mil anos atrás, tem caminhado gradativamente o seu processo evolutivo. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade, milênios de sombra cristalizados contra a luz nascente. Tentando explicar um pouco melhor isso, ou estender um pouco mais. No livro Voltei, ditado pelo irmão Jacó, espírito, psicografado por Chico, ele separa a nossa humanidade em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é aquele que está migrando, está transitando da animalidade para a inteligência. Você está bem atrasado. Um pouco mais de 30% da nossa humanidade. O segundo grupo, da inteligência para a razão. E o terceiro grupo, da razão para a humanidade. É aqui que nós nos situamos. Nós espíritas, cristãos, que já estão seguindo a religião, estão desejando se humanizar, se tornar pessoas caridosas. Todos nós queremos fazer coisas boas. Não fazemos na medida do nosso limite evolutivo. Nós queremos, o próprio apóstolo Paulo dizia: o mal que eu não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então nós também somos assim. Nós queremos fazer o bem, mas ainda pelo nosso nível evolutivo, erramos. Mas nós temos chances de continuar trabalhando para melhorar as nossas inclinações. Mas esse extrato que eu estou apresentando aqui é importante para nós compreendermos o mundo que nós estamos e desenvolver mais a tolerância, a paciência e o perdão. Se alguém está no grupo 3, que está migrando da razão para a humanidade, como é que ele vai criticar alguém que está no grupo 1, da animalidade para a inteligência? Tão ignorante do indivíduo. Ele não tem condição. Quando Raul Teixeira, orador espírita, ele diz que o espiritismo não é para qualquer um, é para quem pode. Então o espiritismo, gente, é para pegar esse grupo 3, que ainda tem condição de absorver, entender e vivenciar a doutrina. Os outros ainda estão passando outra fase, estão mais limitados. Como nós já estivemos no passado, nós não somos melhores do que ninguém, mas já passamos por essas etapas. Então, esse grupo 3 também ele será muito cobrado, porque Jesus disse: aquele muito foi dado, muito será cobrado. Então, vamos analisar, já caminhamos bastante, mas temos ainda muitos degraus para subir. E diz então ainda Emmanuel: e o homem, pouco a pouco, as alternativas de vida e morte, renascimento e retorno à atividade espiritual, ele pode atender o convite de Jesus. Ele nos faz. E o mestre ele diz o seguinte, nas obras que a gente vai lendo, que ele conversa com seus discípulos, ele fala: eu não peço muitas pessoas. Jesus diz isso: eu não peço, falar para os apóstolos. Porque Jesus reencarnou e não ficou num patamar diferente dos apóstolos. Ele se colocava ombro a ombro, e um igual. Não se colocava uma pessoa diferente de ninguém. Então ele conversava com os apóstolos
Como nós conversamos aqui essa manhã, de uma forma informal, amigável, com ternura, com amor. Ele dizia: não peço muito das pessoas, dos indivíduos, mas que ele cumpra o seu papel, cumpra as suas responsabilidades. Então, Emmanuel conclui que nós vamos plasmando em nós mesmos as qualidades sublimes e indispensáveis da ascensão, que no fundo constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Então vamos ter paciência conosco mesmo. Nós temos que aprender a perdoar as pessoas e perdoar também a nós, os nossos erros, pelas nossas limitações. Porque tudo que a gente faz equivocado, a gente pode lamentar, e com razão, mas saber que é inerente à nossa natureza ainda atrasada. Mas não vamos assumir responsabilidade pelo que nós fazemos. E vamos buscar o quê? Consertar esses erros, reparar esses erros. Então, gradativamente, a gente vai subindo esses degraus no processo evolutivo, fortalecendo a nossa fé. Então, eu mencionei das dificuldades que enfrentamos, e o Espiritismo esclarece que nós, antes de reencarnarmos, nós conversamos com nossos mentores, estabelecemos uma programação aqui para a Terra. E, ao longo da nossa caminhada, nós temos nosso momento de despertar. Quando é que é esse momento? Um grande exemplo foi o Rabino Saulo, às portas de Damasco, quando ele encontra Jesus. Ele foi em perseguição a Ananias, que ele queria matar. Ananias era cristão, e ele encontra Jesus. O mestre aparece para ele e simplesmente pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. E ele de joelho, então: o que queres que eu faça? Ele estava em pé como rabino e se levantou como um cristão. Foi o momento dele. Depois o próprio Ananias, que ele perseguia, vai curá-lo da cegueira. Então, nós temos que saber quando é o nosso momento de despertamento. Pode ser gradativo e pode ser uma coisa pontual, que aconteceu com o apóstolo Saulo. Outro evento também foi Maria de Magdala. Era uma mulher que era condenada na sociedade da época pelo tipo de vida que ela tinha. Ela era uma cortesã e atendia lá os homens, mediante o preço que era cobrado. Mas quando ela encontra Jesus, ela muda a sua vida. Ela é outra pessoa. Desfaz de todos os seus bens, doa para os pobres e passa a seguir fielmente Jesus. E tão dedicada foi, e tão importante que a sua transformação moral foi, ela que foi levar a mensagem do Cristo, o Cristo materializado após a crucificação no Calvário. Ela. Ainda assim, ela tinha responsabilidade pelo que ela fez. Jesus esteve com ela, Jesus perdoou seus pecados, mas não eximiu das faltas da energia negativa que estava no seu corpo espiritual pelo passado delituoso. Ela vai ficar quase 30 anos no Vale dos Leprosos, levando a boa nova, até que ela própria contrai lepra. Então vamos entender que aqui na Terra a gente vai caminhando, aprendendo coisas novas, e quando nós voltarmos para o mundo espiritual, não vai ter nenhum dedo acusador dizendo que nós fizemos. Isso é um problema nosso. Tudo de errado que nós fazemos, o mentor vai olhar para nós, mas isso é um problema seu, você vai ter que resolver. Você vai voltar e vai fazer a reparação como? É daqui para frente. Então não tem que ficar com sentimento de culpa, que eu errei, não. Você errou? Ótimo. É um débito que você contraiu e você vai ter que saldar ao longo dos tempos, como foi o caso de Maria de Magdala. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, ele faz um esclarecimento sobre a fé. A fé é a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar o objetivo, nos dando lucidez para a sua conclusão. Isso não tem como você transferir para outra pessoa a fé. Cada um tem que desenvolver a sua fé. Essa conversa que a gente tem com Deus, eu sugiro que eles não façam, não possam desenvolver, é a oração frequentemente, particularmente de manhã cedo, à noite. É o tempo que você tem uma conversa com Deus. Porque traz um paralelo. Se nosso filho nos procura para conversar conosco, nós não vamos dar atenção. Ele, papai, mamãe, a gente vai olhar, parar, vai dar atenção à criança. Deus também. Quando nós dirigimos para Ele, é nosso Pai, nosso Criador. Ele vai nos ouvir. Então,
fortalecer essa comunicação com Deus, e eu vou ter a lucidez necessária para tomar as decisões. Tem situações que nós vamos vivenciar que não tem solução, então nós temos que desenvolver a resignação. E tem situações que não, que se eu me esforçar eu consigo superar. Então eu tenho que saber diferenciar a resignação do trabalho para a superação. É o bom senso e a análise racional, é a lucidez que diz Kardec. A fé sincera e verdadeira é sempre calma e nos dá paciência. Não podemos ser confundida com a presunção de que tudo dará certo em nossas vidas como um passe de mágica. É muito comum as religiões fazerem isso. Vou deixar nas mãos de Deus. Espera aí, Deus está ocupado. Vou deixar nas mãos. Não, é nas suas mãos. Se você está aqui encarnado, se Deus te deu duas mãos, é porque você resolveu o problema, de uma forma ou de outra. Mas não transfira a sua responsabilidade para terceiros. Não é assim. Então a fé verdadeira é ter certeza absoluta que se tiver condições de resolver a situação, Deus vai me ajudar, me dar a energia necessária para superar esse problema. Mas eu que vou resolver esse problema. Porque a Terra é uma escola. Qual o professor que vai tirar a lição do aluno que ele está achando que tem dificuldade? Não, meu filho, esforça, vai, usa mais a cabeça, pensa um pouco mais, raciocina, você vai encontrar a solução do problema. Então é a mesma coisa que os mentores nos transferem. Vamos traçar um paralelo agora para a nossa situação no planeta, com o barco de Pedro, com Jesus dentro, no meio da tempestade. Nós estamos numa viagem. Então nós temos o nosso planeta fazendo um movimento de rotação. E aí os cientistas colocam 1.666 km por hora. Então correndo bastante. E tem um movimento de translação que a gente vai rodando, né? A Terra girando em torno do Sol. E a velocidade de 107 mil km por hora. A Terra não está parada. Então é como se fosse uma nau, um barco, navegando no cosmos. E a nossa constelação, nosso sistema solar, também está girando. Em torno do centro da Via Láctea, 720 mil km por hora. Então, é um barco rodando, assim, andando a uma velocidade bem elevada. Então, esse barco, planeta Terra, a gente faz uma comparação com o barco de Pedro, pescador, só que a tempestade que Pedro enfrentou foi a tempestade do lago de Genezaré. E a tempestade que nós estamos enfrentando é uma tempestade moral. Vamos tentar entender a tempestade moral que se abate sobre a nau Terra. A Terra é um planeta de prova de expiação, que eu mencionei, e está já quase concluindo o período, o ciclo evolutivo, para se tornar um planeta pleno de regeneração. Até o final desse século, dizem vários estudiosos, a Terra será um período de regeneração. É a separação do lobo das ovelhas, do joio e do trigo. Então nós temos o nível evolutivo da humanidade, eu falei para você que é a estratificação, aqueles grupos diferentes, a dificuldade que nós encontramos para nos interagir com outras pessoas. Como é que a pessoa que está num grupo, que está migrando, transitando da razão para a humanidade, vai interagir com o que está ainda desenvolvendo sua questão intelectual? Essa diferença intelecto-moral na nossa sociedade é difícil o relacionamento, você se encontrar com as pessoas. E nós temos agora também, o que aumentou a intensidade dessa tempestade moral, é a autorização de Jesus para a reencarnação de espíritos trevosos. Nós vamos lembrar que a história da humanidade é cheia de lutas, violência, mas até a época da Renascença era assim. E Jesus deve ter proibido então, a reencarnação de espíritos muito atrasados, para dar um tempo para a Terra, melhorar um pouco o desenvolvimento da nossa sociedade. Nessa época foi conhecido como Renascença, o renascimento da sociedade. A música, as artes em geral, a ciência, a filosofia. E esses espíritos ficaram confinados, mas Jesus falou. E na época, final de ciclo, eles teriam a oportunidade de voltar para uma última oportunidade para mudar o seu comportamento. E eles reencarnaram. Alguém pode perguntar, mas por que acontece isso? Por que Jesus deixou
para sermos testados. Então nós estamos sendo testados na nossa solidez evangélica, o nosso coração, a nossa ética, a nossa moral. É isso, e nós só vamos ser testados com a incidência desses espíritos. Essa tempestade difícil moral. Então, esses espíritos que estavam confinados, eles na época da Renascença, ficaram lá nas regiões trevosas e agora estão, desde a época da década de 50, estão reencarnando aqui na Terra, desde a década de 50. E a gente vai vendo aquela revolução cultural que aconteceu na sociedade, a liberdade, o uso de drogas, sexo, tudo isso, músicas. Então a gente vai vendo como tem sido difícil educar um jovem nos dias de hoje. Então essa obsessão coletiva, que já acontecia no passado, ela se acentuou. E aí o próprio Kardec, na Revista Espírita, em abril de 1862, ele fala: ninguém ignora que quando Cristo, nosso amado Mestre, encarnou-se na Judéia, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos que, pela possessão, como hoje, se apoderavam das classes sociais mais ignorantes, dos espíritos encarnados mais fracos e menos adiantados. Então, essa obsessão aumentou. Então, a obsessão espiritual hoje está uma pandemia no nosso mundo. E eu mencionei a importância desses espíritos, porque enquanto os espíritos elevados, eles fazem o bem pelo bem, esses espíritos trevosos acabam fazendo o bem pelo mal, porque eles vão testar a nossa paciência, testar a nossa humildade, testar a nossa honestidade. Quem vai fazer isso não é o espírito monge de luz, é o espírito atrasado. No livro Libertação, o ministro Flocos diz: assim como o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Então nós necessitamos ser corrigidos ou educados, ou aprendemos a nos conhecer com essa pressão desses espíritos atrasados. E no livro Transição Planetária, então, o Médio Divaldo psicografou a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz a situação de hoje: as dores atingem patamares quase insuportáveis, e a loucura que toma conta dos arraiais terrestres tem caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, da drogadição e do sexo desvairado. É que nós estamos observando na nossa sociedade. Então, nós temos hoje a separação do joio e do trigo. O trigo são os bons e o joio os maus. Só recordando que essa parábola do joio e do trigo é que são duas gramíneas muito parecidas as duas. Se fosse tirar quando era pequenininha, você não sabe distinguir direito quem é joio e quem é trigo. Quando elas crescem, aí quando dá essa florescência delas, a gente vai vendo que é diferente do joio do trigo, aí você pode colher. Então Jesus dizendo, fazendo um paralelo, permite que o mal cresça para separar quem realmente é joio e quem realmente é trigo. Então essa vivência nossa com os maus coloca em evidência quem nós somos realmente. É a prova dos 9. É a hora da verdade que nós estamos vivenciando. Então, nem tudo é dificuldade. Se Deus permite que Jesus permitiu que esses espíritos atrasados pudessem reencarnar, para ele estar trazendo de mundos felizes e mundos divinos espíritos iluminados. Então você tem um equilíbrio. Você tem os espíritos maus querendo nos levar para o mau caminho, e os espíritos bons sugerindo o bom caminho para nós. É a escolha que nós temos que fazer na nossa forma de pensar e nas nossas atitudes. Então, esses espíritos evoluídos de outros planetas não só ajudaram no aspecto ético, moral, mas também na ciência, na tecnologia, ajudando a desenvolver mais rapidamente a nossa sociedade. Na mensagem psicofônica, o Espírito Bezerra de Menezes, através do Médio Divaldo, em Brasília, ele assinalou essa época agora da transição planetária. Diz Bezerra: estamos agora em um novo período. Esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não é mais possível. Então nós já estamos como mundo de transição, na fase final, e diz o dizer, não vai retroceder.
segue o projeto de Jesus. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax da ração direta em que o planeta experimenta suas mudanças físicas e geológicas. As mudanças morais serão inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Então é um momento que nós somos convidados a assumir uma posição mais firme. O Evangelho do Mestre, não só em termos de conhecimento, mas em particular em termos de viver a doutrina. Esse mundo de regeneração, e aí é o açuquinha na nossa vida, né? É a nossa expectativa. Diz então Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3: o homem ainda de carne ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Os mundos de regeneração representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Será uma sociedade muito bonita. É um mundo cristianizado. Aí a terra deixará de ser um mundo com predominância da maldade, vai ser um mundo com predominância da bondade. Os homens serão mais fraternos, mais honestos. Os espíritos bons serão transferidos para outros planetas. Mas Kardec explica: a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos, sendo suficiente a modificação de suas disposições morais. Então, quem tem vontade de fazer o bem, esse está credenciado a encarnar na Terra. Não vai ficar aquela pessoa que só pensa em fazer maldade, a inclinação para o mal. Esse não tem condição de ficar mais habitando aqui entre nós. Em qualquer situação, em qualquer circunstância, vamos lembrar, perante os desafios da vida, temos fé em Deus e confiamos em Jesus. Então é muito importante nós termos confiança em Deus e confiança em nós mesmos, a nossa capacidade. Se Deus nos permitiu reencarnar na Terra nesse período, é que nós temos capacidade de superar todos os obstáculos que existem em nossa existência. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o Morão para complementar mais alguma coisa.